Capítulo 19. A civilização ocidental. É imprescindível não perdermos de vista os aspectos sociais da civilização moderna para encontrarmos os falsos princípios das suas bases e o fim próximo que a espera inevitavelmente. As corridas armamentistas e as angustiosas conversações diplomáticas destes últimos tempos, no continente europeu, que representa o cérebro da civilização ocidental, denotam os perigos ameaçadores da guerra. Todo o organismo social da Europa moderna repousa em bases militaristas. Da indústria das armas, mais que da agricultura, e isso é lamentável, depende a estabilidade da civilização de todo o Ocidente. Os exércitos compactos, as casas manufatureiras do canhão e da bomba explosiva, as coletividades atentas às atividades bélicas constituem os elementos vitais da evolução europeia. Um surto de civilização dessa natureza não pode prescindir da guerra, e é por essa razão que o perigo iminente da carnificina bate de novo à porta da alma humana, saturada de temores e sofrimentos. Não bastou ao velho mundo a dolorosa experiência de 1914, que lhe custou 300 bilhões de dólares e mais de 30 milhões de vidas. A guerra quer devorar as derradeiras energias desses povos que não souberam edificar suas leis. A Europa é um grande vulcão em repouso. Nos gabinetes, os estadistas se desenganam à procura de uma solução objetiva em favor da paz internacional. Há uma pergunta angustiosa e aflitiva em todos os corações. As mentalidades diretoras dos povos tremem ao enunciar as suas sentenças e julgamentos. Ninguém deseja arcar com as responsabilidades da última palavra. Enquanto isso ocorre, observa-se a decadência da civilização ocidental para orientar o pensamento do mundo. 19.1. Possibilidades do Oriente. Desde o primeiro quartel do século XX, após a vitória japonesa em Tsushima, multiplicam-se as possibilidades do Oriente para onde parece transportar-se o centro evolutivo da humanidade. O Pacífico volve a revestir-se de vida nova. A China movimenta-se com as suas revoluções internas. Em centros remotos como o Afeganistão e a Turquia, percebe-se uma onda de renovação geral. A Rússia soviética há muito tempo dirige as suas vistas para o extremo oriente. É na Sibéria Oriental que repousam na atualidade as mais importantes de suas bases militares. A Nova Zelândia e a Austrália são celeiros de possibilidades infinitas. A Índia, não obstante o domínio britânico, fornece ao planeta exemplos de doutrinas regeneradoras. Figuras preeminentes de povos orientais são hoje acatadas em todo o mundo. A figura de Gandhi tem a sua projeção universal. As costas do Pacífico estão cheias de movimentos comerciais. Nas suas margens, as repúblicas da América Meridional acusam uma vida nova, no plano da cultura, do progresso e do pensamento. Todos os movimentos mais importantes do orbe afiguram-se-nos, mais ou menos, deslocados de novo para a Ásia, onde o Japão assume o papel de orientador desse incontestável movimento de organização. 19.2. O fantasma da guerra. A Europa, na atualidade, é o gigante cansado, à beira do seu túmulo. Infelizmente, o senso arraigado do militarismo envenenou-lhe os centros de força. A Alemanha e a Itália, superlotadas, apelam para os recursos que a guerra lhes oferece. Não obstante todos os tratados e pactos em favor da tranquilidade europeia, nunca como agora foi a paz ali tão vilipendiada. O Tratado de Versalhes e os acordos de Locarno nada mais foram que fenômenos diplomáticos da própria guerra em perspectiva. Nunca houve um propósito sincero de fraternidade e de igualdade nessas alianças. Em 1928, foi assinado o Pacto Briand-Kellogg,
como se fora uma esperança para todas as nacionalidades. Entretanto, jamais como nestes últimos anos, o armamentismo tomou tanto incremento em todos os países do planeta. Só a França, nas estatísticas do ano passado, acusava uma despesa de mais de 13 bilhões de francos, investidos nos programas de sua defesa. E atrás dos grandes vasos de guerra, das metralhadoras de pesado calibre, das granadas destruidoras, escondem-se os novos gases asfixiantes e os terríveis elementos da guerra bacteriológica que os algozes da ciência engendraram criminosamente para o suplício dos povos. O momento é de angústia justificável. A própria Inglaterra, que nunca se encontrou tão poderosa e tão rica quanto agora, sente de perto a catástrofe. Sua missão colonizadora toca, igualmente, o fim. Ao lado dos bens que os ingleses prodigalizaram a diversas regiões do planeta, houve de sua parte lamentável esquecimento, o de que cada povo tem a sua personalidade independente. 19.3 Ânsia de domínio e de destruição. Diz-se que todo o Oriente se ocidentaliza na atualidade. Todavia, o Oriente apenas aproveita o fruto de experiências que hoje lhe entrega a civilização ocidental, pressentindo o sintoma de sua decadência. O cristianismo, deturpado na Europa, degenerado pela influenciação dos bispos romanos, não conseguiu ser o baluarte dessa civilização, que aos poucos vai desmoronando. As nações do velho mundo apenas cuidaram de dominar os outros países como seus vassalos, mas é passada a época desses domínios injustificáveis. Os pretextos de expansionismo não se justificam dentro dos princípios da paz internacional, e os movimentos de conquista apenas servem para enfraquecer a economia dos povos que se abandonam aos seus excessos. A Europa moderna esqueceu-se de que a Ásia tem a massa considerável de 700 milhões de almas, como elementos de energia potencial, aguardando igualmente o instante de sua necessária expansão. Olvidou que a América é consciente agora, de sua importância e de suas infinitas possibilidades, prescindindo da sua tutela e dos seus estatutos, e no momento atual, o continente europeu reconhece a ineficácia de suas teorias de paz, diante da sua necessidade irrevogável de guerra, de destruição. Integrada no conhecimento de seus falsos princípios, edificados, todos eles, na base armamentista, a civilização ocidental reconhece o seu próprio desprestígio. Há muitos anos, o vírus do morticínio lhe vem solapando os alicerces, e as épocas de aflição e de crise periodicamente se repetem. A França, que em 1870 foi procurar socorro às portas da Rússia poderosa dos czares, acossada pela Alemanha, volta-se hoje para a União Pseudocomunista de Stalin, pedindo a mesma aliança para conjurar o perigo germânico. A Grã-Bretanha observa de sua tribuna o movimento e prepara-se para surpresas eventuais. Tentando conservar seu poderio, volve a política de conciliação. Todavia, a guerra é inevitável no ambiente dessa civilização de monumentos grandiosos de ciência no plano material, mas feita de fogos fátuos no domínio da espiritualidade. Os povos, em virtude da organização de suas leis, têm necessidade de deflagração dos movimentos bélicos. Não poderão viver muito mais tempo sem eles. A destruição lhes é necessária. A quem caberá então o cetro da cultura, a liderança do pensamento? Sabe o Deus. 19.4 O futuro das grandezas materiais. Dentro de alguns séculos, os colossos de Paris, de Roma e de Londres serão contemplados com o embevecimento histórico das recordações. A Torre Eiffel, a Abadia de Westminster, serão como as ruínas do Coliseu de Vespasiano e das construções antigas do Spalato. Os ventos tristes da noite hão de soluçar sobre os destroços,
onde os homens se encontraram para se destruírem uns aos outros, em vez de se amarem como irmãos. Os raios da lua deixarão ver nas margens do Tâmisa, do Tibre e do Sena o local onde a civilização ocidental suicidou-se à míngua de conhecimentos espirituais. O Império Britânico conhecerá então, como a Península Ibérica, a recordação dos seus domínios e das suas conquistas. A França sentirá, como a Grécia Antiga, um orgulho nobre por ter cooperado na enunciação dos direitos do homem, e a Itália se lembrará melancolicamente de suas lutas. De cada vez que os homens querem impor-se, arbitrários e despóticos, diante das leis divinas, há uma força misteriosa que os faz cair dentro dos seus enganos e de suas próprias fraquezas. A impenitência da civilização moderna, corrompida de vícios e mantida nos seus maiores centros à custa das indústrias bélicas, não é diferente do Império Babilônico, que caiu, apesar do seu fastígio e da sua grandeza. No banquete dos povos ilustres da atualidade terrestre, leem-se as 3 palavras fatídicas do festim de Baltazar. Uma força invisível gravou novamente o Mane Tessel Fares, ou seja, medido, pesado, dividido, na festa do mundo. Que Deus, na sua misericórdia, ampare os humildes e os justos. Capítulo 20. A decadência intelectual dos tempos modernos. Pesam sobre os corações atribulados da terra amargas apreensões com respeito ao fatalismo da guerra. E, infelizmente, ninguém poderá calcular a extensão dos movimentos que se preparam, objetivando a luta do porvir. A Europa moderna não representa a vanguarda da cultura dos povos, e é fácil estabelecer-se um estudo analítico de sua situação de pura decadência intelectual depois da catástrofe de 1914 a 1918. 21. Profunda pobreza intelectual. As ditaduras europeias revivem, na atualidade, a época napoleônica da pátria francesa, quando, segundo Chateaubriand, tudo respirava o Senhor, homenageava o Senhor, vivia para o Senhor. No Velho Mundo, em quase todos os países que o constituem, vive-se o governo e mais nada. O livro, a escola, o jornal, a oficina, são núcleos de recepção do pensamento dos maiores ditadores que o mundo há conhecido. A imprensa, manietada pelas medidas draconianas, não pode criar o cooperativismo intelectual das classes e das administrações, obrigada a viver a fase de absoluta união com os programas de governo. Os grandes pensadores que sobreviveram à Grande Guerra não podem produzir expressões de pensamento livre, que abranjam a solução dos enigmas destes tempos novos, trabalhados por leis vexatórias e humilhantes. E vemos, pelo mundo inteiro, a invasão das forças perversoras da consciência humana. Jornais integrados nas doutrinas mais absurdas, falsa educação pelo rádio que vem complicar, sobremaneira, a situação, e os livros da guerra, a literatura bélica, inflada de demagogia e de estandartes, de símbolos e de bandeiras, incentivando a separatividade. Qualquer estudioso desses assuntos poderá verificar a realidade de nossas afirmativas. Os homens, nessa fase de preparação armamentista, vivem uma época de profunda pobreza intelectual. O porvir há de falar aos pósteros dessas calamidades dolorosas. O mundo chegou a uma fase evolutiva em que é preciso enfrentar a questão da fraternidade humana para resolvê-la com justiça. 22. Ditaduras e problemas econômicos. Os governos fortes, fatores da decadência espiritual dos povos, que guardavam consigo a vanguarda evolutiva do mundo, não podem trazer solução satisfatória aos problemas profundos que vos interessam. Afigura-se-nos que a função das ditaduras é preparar as reações incendiárias das coletividades.
A atualidade do mundo necessita criar um novo mecanismo de justiça econômica entre os povos. Que se aventem medidas conciliatórias para essa situação de pauperismo e autoimperialismo das nações. Os que estudam a política internacional podem resolver grande parte dos fenômenos revolucionários que convulsionam o mundo analisando a chamada questão das matérias-primas. Matérias-primas quer dizer colônias, e colônias significam possibilidades de vida e de expansão. É verdade que na Espanha atual, antes de tudo, reside o imperativo da dor, redimindo grandes culpados de outrora, constituindo essa dolorosa situação um dos quadros mais pungentes das provações coletivas. Mas não somente as ideologias extremistas ali se combatem, pressagiando um novo organismo político para o planeta. Um dos 2 diretores de um manicômio espanhol asseverava, há pouco tempo, que mais de 400 pessoas em um ano tinham procurado refúgio naquele pouso de alienados, como loucas em virtude das necessidades da fome. A Espanha é pobre de terras. De 100 hectares de terrenos, talvez somente uns 30 poderão oferecer campo propício à agricultura. E não só a velha península se debate nessas necessidades tão duras. A China não está suportando o aumento contínuo da sua população? O Japão vem se fortificando para poder nutrir o seu povo. A Polônia estuda um projeto de colocar na África ou na América mais de 5 milhões de criaturas que a sua possibilidade econômica não comporta. 23. Necessidade da cooperação fraterna. Nessas aluviões de protestos, ouvem-se os tinidos das armas, e melhor fora que o homem voltasse as vistas para o campo fraterno, antes da destruição que se fará consumar. Seria melhor estudar-se a questão carinhosamente, analisando-se os códigos das leis imigratórias e que as nações não se deixassem dominar pelo prurido de mau nacionalismo, tentando estabelecer um plano de concessões racionais e resolvendo-se a questão da troca de produtos entre os países, solucionando-se o enigma da repartição que a economia política não pôde conseguir até hoje, apesar da sua perfeição técnica no círculo da direção das possibilidades produtoras. O que verificamos é que sem a prática da fraternidade verdadeira, todos esses movimentos pró-paz são encenações diplomáticas sem fundo prático, não obstante intenções respeitáveis. Mas consideremos também que o mundo não marcha à revelia das leis misericordiosas do alto, e estas, no momento oportuno, saberão opor um dique à chacina e ao arrasamento. Confiemos nelas, porque os códigos humanos serão sempre documentos transitórios, como o papel em que são registrados, enquanto não se associarem, parágrafo por parágrafo, ao Evangelho de Jesus.